Vou falar para você sobre a Segunda Guerra Mundial, um conflito que aconteceu na Europa e envolveu alguns países aqui da América, principalmente, os Estados Unidos e o Brasil, que se envolveu nessa guerra também. A Segunda Grande Guerra Mundial, ela surge devido a rancores, a um pedido de revanche que os países perdedores fizeram, Nesse período já tinham se organizado alianças entre alguns países, e eu apresento para vocês aqui a Aliança do Eixo, que é Berlim, Roma e Tóquio, o famoso Roberto, Roma, Berlim e Tóquio, ambos governos de direita, todos eles de direita, mas que queriam mais terra e mais poder. A Alemanha, após a Primeira Guerra, ela não ficou contente, ela ficou muito desagradada com o que aconteceu no Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes instituiu uma desmilitarização na Alemanha, que seria isso, a abolição do serviço militar obrigatório e a proibição de possuir armamentos. Também eles pediram pesadas indenizações de guerra para a reconstrução dos países que tinham sido devastados, no conflito. E eles também tiveram que entregar terras, perderam colônias, então. Mas o que Hitler fez? Hitler se fortaleceu militarmente, criou empregos, fez discursos mobilizadores, usou a polícia secreta e a propaganda, foi eleito chanceler alemão, e formou o partido nazista, incentivou o racismo. Eu quero relembrar com vocês aqui o racismo. Quem sofreu com esse racismo? Então, foram 5 categorias. Os homossexuais, os judeus, os ciganos, os deficientes e os negros. Lembraram? Outro partido de direita, porém ditador, e que se organizou entre guerras, foi o fascismo de Mussolini. Ele se preparou para a guerra, ele criou empregos, ele usou a polícia, a política e a propaganda, se tornou um grande ditador na Itália e fundou o Partido Fascista. As características dessas ditaduras de direita eram o poder total do ditador, partido único, unipartidarismo, censura de jornais, livros e rádio, uma polícia política que eliminava qualquer tipo de oposição e o controle de tudo que era ensinado nas escolas. Inclusive é nesse período aí que o Hitler escreve o livro dele chamado Mein Kampf, Minha Luta, e institui esse livro como uma cartilha obrigatória em todas as escolas. Então vocês vejam, nesse entre e meio de 20 e poucos anos, aqueles jovens cresceram lendo a cartilha do Minha Luta e aceitando, incutindo em si todos os princípios do nazismo. A modernização do Japão. Por outro lado, o Japão, para ser rico e poderoso no Ocidente, ele estava fazendo uma nova forma de governo, que era expansionista, queria aumentar o seu território, mas como que vai aumentar o território se ele é uma ilha? Claro, através de um conflito, através de uma guerra, O socioeconômico dele estavam acontecendo muitas mudanças na escola, indústria e comércio, e uma modernização muito grande no exército e na marinha. Eles tinham feito muitas conquistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles conquistaram colônias na Alemanha e agora, nesse período da Segunda Guerra Mundial, a invasão à Manchúria para encontrar matérias-primas. Aqui está o Japão. As outras causas da Segunda Guerra Mundial foi a crise dos anos 30, final dos anos 30, aí especificamente eu tenho a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que afeta o mundo todo, principalmente a Europa, a falha das sociedades das novas nações, essa divisão aí, as novas táticas militares testadas na Guerra Civil da Espanha. A Alemanha não fica nada bem diante do mundo porque ela concede armas, ela concede bombas para o Francisco Franco, que é o ditador lá da Espanha,
e ele, com essas bombas, ele aniquila a cidade de Guernica. Então é uma vergonha, né? A história é uma página muito triste. Durante a Guerra Civil, o presidente mandou destruir uma cidade do seu próprio país com a ajuda de Hitler. Esta charge está mostrando Hitler se casando com a Áustria aqui, dizendo tudo que é meu será teu, entre aspas, porque o interesse era subjugação, mas no fundo ele sabia que ele ia ficar com todo o território e todas as matérias-primas da Áustria. Ele também anexou os Sudetos da Tchecoslováquia e fez algumas exigências. Teve um expansionismo muito grande em 1939. Os nazistas, eles conseguiram chegar e dominar vários países. Então, em 1939, eles chegam à Polônia. Depois, em março, eles estão invadindo a Tchecoslováquia. Em outubro, já estão nos países dos Sudetos. E, por fim, em 1938, eles chegam à Áustria. Olha o tamanho, né? E aí vem depois a Guerra Relâmpago, que favorece muito os alemães. E aí nós terminamos a primeira fase da guerra e na próxima aula nós vamos ver a segunda fase da guerra, que seria a Guerra Relâmpago. A Alemanha é indestrutível, nesse período aí ninguém consegue atacar os propósitos dela, o Japão a toda também, e a gente vai ver as próximas ações que se sucedem. Vocês sabem que ainda a gente vai ter, não é, o ataque a Pearl Harbor, depois nós vamos ter as bombas atômicas e o desfecho da guerra. Isso fica para a próxima aula, fica com Deus, um beijo, abre seu livro, lê as páginas, marca as ideias principais e faz a atividade. Não esquece de fotografar, anexar o Eclés. Te vejo na próxima aula. Beijo.